Juízes, capítulo 16, e vamos ler o versículo 20. Amém? Depois, presta atenção, terça-feira tem a live das meninas, hein? Quero ver as meninas em peso aí. Terça-feira tem a live das meninas. Depois, se você puder, tiver aí como, pega o seu celular, envia uma foto da família aí, envia uma foto da família aqui, envia aí, compartilha uma foto da família aí, junto, participando desse momento em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Um minutinho só da sua atenção, poucos minutos. A gente está vivendo um tempo difícil, todo mundo sabe disso. O medo entrou dentro dos lares. Elias, abraço filho, Deus abençoe. Elias e Sileide. O medo entrou nas nossas casas. Parece que o lugar onde deveria habitar o Espírito e a glória do Pai deu lugar à insegurança, deu lugar ao medo. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa entender algumas coisas. Eu vou lançar algumas palavras proféticas para a tua vida a partir de agora, antes da gente adentrar no texto. Entenda uma coisa, entenda em Deus uma coisa. Jesus vai dizer no livro de Mateus capítulo 7, lá no versículo 25, que uma casa está edificada sobre a rocha. E o texto vai dizer que os ventos vieram forte contra essa casa, que as chuvas bateram forte contra essa casa. Vem comigo aqui, acompanha o raciocínio comigo. O vento bateu forte, a chuva bateu forte, mas preste atenção numa coisa. O vento só bate naquilo que é exterior. O vento e a chuva só tem influência naquilo que é exterior. Presta atenção numa coisa. A casa que está sobre a rocha, em tempos de tempestade e de chuva, ela é afligida no exterior. Ela só é afligida naquilo que se pode ver. Vento e chuva não tem influência sobre aquilo que está dentro. Preste atenção nisso, porque o Espírito Santo quer guardar a tua alma. Nesse tempo de dificuldade, o Espírito Santo quer guardar o teu coração. Vento e chuva só bate naquilo que é visível, só bate naquilo que é perceptível, só tem influência naquilo que está do lado de fora, que todo mundo vê. Eu quero profetizar que existe um invisível na tua vida e na tua casa. Existe um invisível dentro de você e dentro da tua alma, que vento forte, chuva forte não vai conseguir atingir, não vai conseguir ter influência. Vento forte, chuva forte não tem influência naquilo que é interior. Em nome de Jesus, Deus vai guardar a tua alma, Deus vai guardar o teu coração. O lado de fora pode ser transtornado, o lado de fora pode até ser abalado, mas aquilo que está dentro, aquilo que está aqui dentro, está sendo protegido pela rocha. Está sendo protegido pela rocha. Então alivia a tua alma, cara. Alivia o teu coração, descansa no Senhor. Eu quero profetizar nessa noite que o Espírito Santo já adentrou a tua casa e ele vai fazer essa palavra ter efeito dentro da tua vida. Em nome de Jesus, se nutra daquilo que o Espírito Santo está comunicando. E a palavra é essa: aquilo que é visível pode ser abalado, aquilo que é externo pode ser abalado, mas Deus me trouxe hoje para liberar essa palavra. Sementes que Deus colocou dentro de você, sementes que Deus colocou dentro da tua alma, não serão destruídas, não serão abaladas. Por isso, creia no Senhor Jesus, que você e sua casa estão guardados.
A gente está num tempo que também é um tempo bom, sabe por quê? Nesse momento de medo, nesse momento de terror, alguns corações são revelados. Nesse momento, você consegue descobrir e perceber, você consegue ser seletivo nas pessoas que estão à sua volta, você consegue conhecer amigos que se servem de você e amigos que estão dispostos a servir você. É um tempo, como as pessoas dizem por aí, que está chacoalhando a roseira, e a gente não tem que ficar preocupado, porque nesse momento corações hão de ser revelados. Você realmente vai entender quem são os amigos que se servem de você e quem são os amigos que estão dispostos a te servir. Por isso, não fique assustado se nesse tempo de terror, se nesse tempo de medo, alguém se afastar de você, alguém te abandonar. Permaneça dentro daquilo que você é. Não mude a sua vida por causa do outro. Não se transforme por causa de quem o outro é. Aquilo que você faz em relação ao outro não fala sobre quem o outro é. Fala sobre quem é você. Aquilo que você decidiu fazer pelas outras pessoas não fala sobre quem o outro é. Fala sobre quem você realmente é. Então, se alguém evadir, se alguém for embora, se alguém não se preocupar, fique tranquilo. Esse tempo que a gente está vivendo agora é um tempo também que a gente precisa entender uma coisa. Olha só o que diz no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Uma conversa entre Davi e Golias. Olha essa conversa. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Preste atenção. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Presta atenção numa coisa. Nesse tempo de dificuldade, o que mais fica escasso na nossa vida são os recursos. O pessoal está brigando por causa de álcool gel, por causa de alimento, aquela coisa toda, mas preste atenção numa coisa só. Qualquer dispositivo humano de defesa se torna inútil no mundo espiritual. Qualquer dispositivo inútil de defesa se torna inútil no mundo espiritual. Sabe por quê? Só existe um povo que acessa lugares espirituais. Davi está falando isso para Golias. Golias, você está cheio de recursos humanos, cara. Só que eu tenho acesso a um lugar. Davi tinha acesso a um ambiente que Golias não tinha. Entenda uma coisa, você como igreja acessa lugares que as pessoas que compraram, de repente, caixas de álcool gel, e eu acredito que essas pessoas que compraram isso tudo não têm temor de Deus. Presta atenção numa coisa só, presta atenção numa coisa. Você tem o poder de acessar lugares, você acessa lugares que outras pessoas não acessam. A igreja, ela acessa lugares exclusivos dela. Por isso que a gente não pode perder o hábito de cultuar e de adorar o Senhor. Então entenda isso. Talvez você não tenha todo o recurso na tua despensa nesse dia de hoje, mas eu quero dizer uma coisa: você tem acesso a lugares que nem todo mundo tem. Você como igreja pode acessar lugares e ambientes que nem todo mundo pode acessar. E a palavra do Salmo 91 vai fazer sentido na nossa vida, porque nesse tempo de dificuldades existem pessoas que não estão trabalhando por nós. Escute bem, existem pessoas que não estão trabalhando por você. Existem pessoas que não estão preocupadas com você. Existem pessoas que estão preocupadas apenas consigo mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: os anjos do Senhor estão trabalhando por vocês. Os anjos do Senhor estão na casa de vocês. Enquanto pessoas não estão preocupadas com vocês, os anjos do Senhor estão acampados, aleluia, guardando a família de vocês, protegendo a vida de vocês. Podem pessoas ter desistido de vocês, mas nesse tempo de dificuldade, nós estamos acessando lugares espirituais que outras pessoas não conseguem acessar. Escuta bem isso, você como igreja, Deus está falando com você. Você tem o poder de acessar lugares espirituais, ambientes espirituais que outras pessoas não acessam. Por isso, em nome de Jesus, permita que a tua alma descanse, permita que a tua alma descanse na sombra do Onipotente.
Você concorda comigo? Estamos acessando um lugar nessa noite que somente a igreja pode acessar. Estamos acessando lugares agora que somente os filhos do Eterno podem acessar. Eu e você, não importa se você está na tua casa, não importa se eu estou aqui, nós estamos acessando lugares agora que Deus nos deu autoridade para acessar. E o mundo não consegue acessar esses lugares, e os vírus não conseguem acessar estes lugares, e os aproveitadores, os oportunistas não podem acessar esses lugares. Somente eu e você e a igreja do Senhor na terra temos o poder de acessar esses lugares. O pai chegou na casa cedo, por isso acredite, não se desespere. Portas na terra se fecharam, mas existe uma porta no céu aberta para a tua vida. Creia, acredite nisso. Deixa eu te falar mais uma coisa, antes de eu entrar nessa questão do porquê Deus nos parou. Preste atenção numa coisa, lá no livro de Mateus capítulo 10, versículo 30, a palavra do Senhor, ela vai falar a respeito de uma parábola de Jesus. Jesus vai contar uma história para um doutor da lei, história do bom samaritano. Deixa eu te falar uma coisa, naquela história de Jesus é um tempo difícil, e nesse tempo difícil existem naquele cenário ali algumas pessoas. Primeiro, Jesus fala de um homem. Segundo, Jesus fala de salteadores. Depois o Senhor vai falar de um sacerdote, vai falar de um levita e vai falar de um samaritano. Preste atenção numa coisa. Naquele tempo lá, e eu estou falando para hoje, para o nosso tempo contemporâneo. Naquele tempo, o homem se tornou vítima. Preste atenção. Os salteadores são os ladrões da alegria, ladrões da paz, ladrões da esperança. Tem um homem que é vítima. Tem salteadores, que são os ladrões da paz, os ladrões da alegria, os ladrões da esperança. Tem um sacerdote que é religioso. Tem um levita que também é religioso. Agora tem um cara que a Bíblia vai denominar ele como o bom samaritano. Quem é você nesse tempo? Você é a vítima? Você faz parte dos ladrões da alegria? Dos ladrões da esperança? A gente não precisa divulgar o caos. Você não precisa divulgar o caos. Você não precisa divulgar o caos. Quem é você? Você é o religioso que só se preocupa consigo mesmo? Ou você é o bom samaritano? Eu acho poderosa a palavra que o Senhor vai falar a respeito dele, porque o bom samaritano, ele não está se movendo pelo medo. O bom samaritano não está se movendo pela escassez. O bom samaritano não está se movendo pela dor. O bom samaritano está se movendo pela compaixão. O bom samaritano se move pela compaixão. A gente não tem que se mover por outra coisa que não seja compaixão. Você não tem que se mover por outra coisa que não seja compaixão. Decida de que lado você decidiu ficar nesse tempo. O bom samaritano que se move pela compaixão, ele é o cara que está disposto a fechar feridas. O Senhor está levantando gente nessa noite. Cadê vocês? Que o Senhor chamou para fechar feridas. Cadê o povo que vai se posicionar para fechar feridas nesse tempo que tudo está aberto? Nesse tempo em que o medo tem afligido as pessoas. Cadê as pessoas que vão usar de compaixão? Cadê as pessoas que Deus está levantando? Hoje pela manhã estávamos conversando em casa e minha esposa dizia, olha, eu faço parte do grupo de risco e se Deus colocar alguém na minha vida, a qual essa pessoa precisa da minha oração, eu estou preocupada porque eu preciso me mover dentro disso, porque nosso coração tem que se mover dentro da compaixão dada pelo Espírito. O Senhor está chamando pessoas nessa noite que estão dispostas a fechar feridas, que estão dispostas a pregar esperança, que estão dispostas a falar de que apesar de tudo que nós estamos enfrentando, Deus ainda está no controle. O bom samaritano é o cara que fecha feridas. O bom samaritano é aquele que se dedica a cuidar de gente desconhecida. Defina quem você é. Não se faça de vítima. Não seja o ladrão da paz, não seja o ladrão da esperança. A gente sabe que a situação está caótica. A gente sabe que a situação está crítica.
A gente sabe que existem muitos fatores que ainda vão acontecer, mas eu quero me levantar como igreja juntamente com você nessa noite. Nós somos os bons samaritanos desse tempo. Nós estamos nos movendo por compaixão e nós fomos chamados para fechar feridas. Enquanto as pessoas vierem com discurso de guerra, com discurso de preocupação, não. Deus está no controle de tudo. Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está fazendo, Deus ainda está cumprindo. Aleluia. E porque Deus está no controle, Deus decidiu, nesse tempo, nos parar. Deixa eu tomar um ar aqui, né, pessoal? Estou sentindo falta dos meus amigos aqui com a água. Não coloquei água na sala. Deixa eu te contar a história de Sansão. Fica aí só mais um pouquinho e eu termino. Não vai embora não. Se você não compartilhou a mensagem, compartilha. Fica aí mais um pouquinho, pessoal do Insta. Presta atenção. Olha só. O texto que nós lemos vai falar que o Espírito do Senhor saiu do Sansão. Naquele momento, Deus parou ele. Deus parou o Sansão. E eu vou te explicar por que Deus parou o Sansão. O Sansão, ele era consagrado a Deus, ele é o nazireu de Deus. É o cara que foi separado. E o nazireu não podia tomar bebida forte, não podia comer do fruto da vide, ele não podia tocar em coisas mortas, ele não podia. Presta atenção, tem uma revelação aqui muito profunda nisso aqui. Falar algo que vai mexer com a tua vida, literalmente. O Sansão foi chamado com um propósito, amém? Ele foi chamado com um propósito. Deus tinha estabelecido um propósito na vida dele. Presta atenção, ó. Juízes capítulo 13, versículo 5. Abre o texto aí que eu quero ler com você na tua casa. Porque você precisa acompanhar isso na palavra. Sansão foi separado para um propósito. Ele foi separado para um propósito. Olha só o que Deus fala a respeito desse menino. Porque Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porque o menino será o quê? Estamos na igreja. Nazireu. Primeiro propósito. O menino será nazireu. Primeiro propósito. O menino será consagrado a mim. Primeiro propósito, o menino vai servir a mim. Primeiro propósito, o menino vai ser separado para mim. Ganhou? Preste atenção. Será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar. Segundo propósito, livrar Israel das mãos dos filisteus. Presta atenção numa coisa. Ele foi chamado para um propósito. O primeiro propósito, ser nazireu. O segundo propósito, ser libertador. E aí a gente monta o conjunto do propósito de Deus. O primeiro plano, nazireu. O segundo plano, ser libertador. De maneira que o segundo plano depende do primeiro para acontecer. Agora, qual é o problema do Sansão? Preste atenção nisso. Qual é o problema do Sansão? O Sansão não serve ao propósito de forma integral. Isso é um problema nosso. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Qual é o nosso problema? A gente não quer servir o propósito de forma integral. Qual é o problema de Sansão? O Sansão, ele decidiu assim: ser libertador eu topo, agora ser nazireu não. Esse é o momento que eu queria ver a face de vocês. O Sansão está dizendo assim: trabalhar, ser libertador, porque o serviço do libertador qual que é? O serviço do libertador é ser visto pelo povo. O serviço do libertador é ser aplaudido pela nação de Israel. Agora, o serviço do nazireu é aquilo que ele faz no secreto. Percebe que há esse problema em nós? Você quer viver o propósito de Deus, mas você só quer viver pela metade, cara.
Você só quer ir aonde você acha confortável. Sansão está nesse problema. Deus tem um propósito, e esse propósito, no caso dele, é bipartido, duas partes. É como se Deus dissesse: olha, você é nazireu e libertador, um depende do outro, de maneira que primeiro é ser nazireu, primeiro é ser consagrado, primeiro é aquilo que você é diante dos meus olhos, Sansão. Agora, Sansão ele não está disposto a viver o propósito de forma plena, de forma completa. O que Sansão quer fazer? Ele quer fazer parte do propósito apenas. Ei, a gente precisa parar nesse tempo. Por que será que Deus parou a gente, hein? Por que Deus trouxe esse formato novo de cultuar a Ele? Por que será? Por que será que nesse tempo Deus está tentando realinhar as coisas? Eu acredito nisso. Deus está tentando realinhar as coisas. O Sansão está em dificuldade. Você quer o propósito de Deus na tua vida? Viva ele de forma plena, cara. Para com esse negócio de viver 30%, 40%. Não. A dificuldade dele era essa. Ser nazireu não é comigo. Para. Ser nazireu? Não tocar em coisa morta? Não, para com isso. Não tocar no fruto da vide? Não, para com isso. Esse negócio não é comigo não. Entenda uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. A gente anda muito enganado no tempo que a gente vive. Tá? E eu falo como quem anda em muitos lugares e como quem conhece bastante pessoas. Eu não conheço todo mundo, eu também não ando em todos os lugares. Mas pela misericórdia de Deus, a gente tem presenciado muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui tem chave de casa, chave de carro, chave do portão, todo mundo tem. O Deco deve estar aí online ali, trabalha com isso todo dia. Todo mundo tem chave. Deixa eu te fazer uma pergunta. A chave colocada à porta, o que faz abrir a porta? É o tamanho da chave? O que faz abrir a porta? É a beleza da chave? O que faz abrir a porta é a marca da chave? O que faz abrir a porta? Essa chave é de ouro, essa chave é de prata, essa chave é de bronze, seja lá o que for. Não. O que faz uma chave abrir a porta não é nenhum desses atributos que eu lancei aqui agora. Não. Não é a grandeza, não é a beleza. Não é. O que faz abrir uma chave, abrir a porta, não é o quanto ela custou, não é o preço, não é o preço. O que faz abrir a chave, abrir uma porta, é o segredo. O segredo é o que faz uma chave abrir a porta. É o segredo. Combinadaço, né, Diego? É o segredo, cara. Não é a grandeza. Não é o tamanho. É o segredo. Não é o quanto custou, não é a beleza que ela tem. Não importa o formato externo dela. É o segredo. Deus está procurando pessoas nesse tempo que carregam o segredo. Não é gente que carrega grandeza. Não é gente que carrega beleza. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a carregar o segredo. Deus está buscando você aí na tua casa. Deus está buscando você na tua casa agora. E o que Deus quer liberar sobre você não é grandeza, cara, não é honra. Não é poder, não é fama. O que Deus quer liberar sobre você é o segredo. Ai, meu Deus. O que Deus quer compartilhar conosco nessa noite é o segredo. É o segredo. É o segredo que faz você abrir portas. É o segredo que vai fazer você liberar ambientes na nação. É o segredo que vai liberar novos ambientes na nossa vida. Nós, como igreja, precisamos entender isso. Ei, a cortina fechou, cara. Não tem mais palco. Não tem palco. Não tem mais microfone. Não tem. Fechou a cortina. Não tem mais luzes. Não tem.
Não tem mais multidões. Não tem. Deus parece que removeu isso de todos nós. Parece que nós fomos equilibrados, parece que Deus nos nivelou, parece que todos nós nesse momento estamos nivelados. Todos nós temos apenas um único veículo. Não tem grande, não tem forte. Mas o segredo ainda está à disposição. O segredo ainda está à disposição. Deus quer liberar segredos sobre a vida de vocês. Agora eu profetizo o segredo. Segredos do Senhor. Segredos. Tem hora que Deus para a gente, sabe por quê? Porque a gente começa a se mover por coisas, a gente começa a usar veículos, a gente começa a usar maneira de nos transportar que não são aquilo que Deus quer que a gente se transporte. Não estou aqui como juiz, não estou aqui como cara certo, não. Eu sou o maior dos pecadores. Eu tenho uma esposa em casa que me conhece, que sabe de todos os meus defeitos. Mas eu sinto que esse tempo é um tempo que Deus quer compartilhar segredos conosco. Você que acredita, dá um glória a Deus aí. Ai, Jesus. Ai. Sansão era um cara que tinha força, cara. Sansão era um cara que tinha poder. Mas ele não priorizava o segredo. Ele não priorizava o segredo dele. Ele compartilhou os segredos dele com quem ele não devia compartilhar. Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas ele pegou o segredo que Deus deu a ele e compartilhou com qualquer um. Até que o Espírito decidiu não estar mais nele, porque ele fez pouco caso do segredo. É o segredo. Deus quer compartilhar segredos conosco nessa noite. Deus chama Sansão com um propósito. Presta atenção em outra coisa aqui. Sei que o horário está arrebentando já arrebentou o horário. Preste atenção numa coisa. No capítulo 14, a gente vê uma cena. E qual é o problema dessa cena? Vamos lá, outro raciocínio aqui, vem comigo, outro raciocínio, vem comigo, outro raciocínio. Presta atenção. Deus havia chamado o Sansão para ser libertador. Deus chamou o Sansão para fazer guerra. Deus chamou o Sansão para fazer guerra contra os filisteus. Vou dizer de novo. Deus chamou o Sansão para fazer guerra contra os filisteus. Capítulo 14. Sansão, ele desce para a terra dos filisteus. Presta atenção. Deus chamou ele para fazer guerra. Capítulo 14, ele desce para a terra dos filisteus. Ele está descendo para a terra dos filisteus para começar uma guerra. Ou pelo menos, o que ele deveria fazer. Deus chamou ele e falou assim, cara, você vai fazer guerra contra os filisteus. Ele está descendo no capítulo 14 de Juízes para a terra dos filisteus. E lá naquele momento, ele deveria começar uma guerra. Ai, alguém me ajuda, que eu estou nervoso. Ele deveria começar uma guerra naquele momento. Só que ao invés de começar uma guerra, está lá no capítulo 14. Ele foi chamado para fazer guerra. Ao invés de ele começar uma guerra, ele entra na terra dos filisteus, cara. E ele faz uma festa de casamento. Vê se eu posso com uma coisa. Vê se eu posso com um negócio desse. Deus chama ele para fazer uma guerra. E ele vai descer para a terra dos filisteus. Ao invés de ele começar uma guerra, ele faz uma festa de casamento. Dani, me ajuda aí. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O propósito dele é fazer guerra contra a terra dos filisteus. E capítulo 14, ele desce para aquele lugar. Ao invés de fazer uma guerra, ele faz festa de casamento com o inimigo. E agora? Para pensar na nossa vida, no nosso evangelho. Pensa. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para quê? E o que você está fazendo? Não, eu estou bravo aqui, eu estou irritado aqui.
Deus chamou esse cara para fazer uma guerra. E ao invés de fazer uma guerra, ele vai fazer uma festa de matrimônio. Ao invés de ele matar inimigos, ele vai se casar com uma filisteia. Sansão meteu o louco, Digão. Percebe como a gente perde o foco do propósito divino? Se não bastasse o cara não quiser viver a plenitude do propósito, Deus dá algo a ele, e ao invés dele ir lá e fazer o que Deus havia mandado, o bonitão vai fazer um casamento, pelo amor de Deus, gente. Talvez esse é um dos nossos maiores problemas na sociedade hoje. A gente quer ser aceito. E para ser aceito, a gente começa a abrir um monte de brechas na nossa vida. Faz concessão de um monte de coisa. Deus te chamou para matar inimigo. E você está fazendo festa de casamento com o inimigo? Deus te chamou para te libertar do inimigo, te libertar o povo do inimigo. E você está fazendo aliança com o inimigo? Para pensar nisso. Isso aí, Tam, foi dormir com o inimigo, cara. Isso aí, pastores, ajuda aí, pelo amor de Deus. Deus falou para ele assim: faz guerra contra esse povo e liberta o meu povo. Ele foi se deitar com o inimigo, cara. Me ajuda aí. Oh. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como é que fica isso? Deus chama o cara para fazer guerra e ele vai se casar com o inimigo. Oh! Meu Deus! É tempo de reflexão, gente. Pelo amor de Deus. É tanta baboseira, sabe? Tanta coisa errada que a gente faz. Eu não vou conseguir terminar a mensagem toda, não. A gente precisa parar e refletir sobre isso. Isso é sério. A gente fica tentando ser aceito, a gente fica tentando administrar as coisas entre os ímpios, a gente fica tentando fazer, sabe, intermediar. Não, irmão, pecado é pecado, cara. Não dá pra ficar se envolvendo nessas coisas, não. Não. Você tem que viver uma vida a ponto de ninguém de fora te fazer um convite, sabe? Fazer convites que você tem que dizer não. Você tem que viver uma vida acima de qualquer coisa, que só de a pessoa te pensar, de te convidar para uma coisa ilícita, não vou nem convidar porque eu sei que não vai. Tá entendendo, igreja? É por isso. E eu entendo isso que, olha só a condição de Sansão. Olha a condição desse cara. Não tem como com Deus não parar ele. Agora vamos seguir aqui. Vamos para outro pensamento. Outro pensamento. No capítulo 14, versículo de número 5 ao 8, a Bíblia vai dizer que o Sansão ele está indo para a terra dos filisteus junto com o pai e a mãe. Chega no momento da caminhada que ele sai do caminho. Ele deixa o pai e a mãe sozinhos e ele entra numa vinha. Presta atenção, o cara é nazireu de Deus, não pode tomar vinho, não pode comer uva, não pode. E aí ele decide entrar numa vinha. Me ajuda! Ele decide entrar numa vinha. Ele não pode comer de nada do fruto da vide. E ele entra dentro de uma vinha. A vinha é um lugar perigoso para o nazireu, mas ele entra. A vinha é um lugar que oferece perigo ao nazireu, mas ele vai. Tem que fugir da aparência do mal, querido. Às vezes oferece perigo e a gente não está preocupado. Não existe forte, querido. Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Agora ele sai do caminho, saiu da estrada principal, entrou num lugar que é perigoso para ele. Aí, presta atenção numa coisa. Presta atenção, vem comigo aqui para você não perder o raciocínio. Ele entra num lugar que é perigoso para ele. Aí você pode dizer assim: mas lá ele não tomou vinho. Não tomou mesmo. Lá ele não comeu do fruto da vide. Ele não comeu mesmo. Mas lá foi o lugar. Ah, meu Deus! Lá foi o lugar que ele se contaminou. Ele não se contaminou do fruto da vide, mas lá ele matou o leão. E dias depois ele voltou no mesmo lugar. E ele não tomou do fruto da vide, mas lá ele pegou do mel
que nasceu do cadáver do leão. E ele pôs na boca. Deixa eu recapitular aqui. Ele entra num lugar que oferece perigo. Ele não faz uso da vide, ele não toma do vinho, ele não come do fruto. Mas nesse lugar que oferece perigo para ele, ele não é atingido pelo perigo óbvio, ele não é atingido pelo perigo que está claro diante dos olhos, mas ele é pego de outra forma. Isso aí, Cata, começou lá. Foi lá que começou. Você fica nesse negócio aí, eu vou assim, eu vou daquele lugar, eu vou estar em outro lugar, não tem problema nenhum. Você vai frequentar lugares que oferecem perigo para você. Você vai se lascar, cara, desculpa. Você vai se dar mal, irmão. Porque nesses lugares você entra preocupado com o perigo que está diante dos teus olhos, mas e aquele que não está? E aí o que acontece? Quando Sansão volta lá na vinha a segunda vez, ele come do mel que está no cadáver. Naquele exato momento que ele comeu daquele mel, naquele exato momento, o que Sansão deveria fazer? Lá no livro de Números, capítulo 6, vai explicar o que ele deveria fazer. Por quê? O cara que carregava o voto do Nazireu, quando ele se contaminasse, deixa eu explicar essa parte para você entender o restante. Quando ele se contaminasse, se ele era um nazireu e ele se contaminasse, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que procurar o sacerdote, falar que ele se contaminou, oferecer um sacrifício e rapar a cabeça. Estou explicando aqui de forma panorâmica para você. Então, quando ele se contaminou, quando ele comeu do mel que nasceu do cadáver do leão, ele deveria ter procurado o sacerdote. E aí procurava o sacerdote, e aí rapava a cabeça, e aí fazia o sacrifício, e aí literalmente ele iria esperar um período até que o cabelo voltasse a crescer, e aí ele retomaria o voto do Nazireu de novo. Só que o que aconteceu? No momento que ele deveria parar, ele não parou. No momento que ele deveria parar e pensar, eu tô fazendo errado, cara. Eu errei, eu falhei. Eu não posso continuar agora, eu tenho que parar agora, eu tenho que recomeçar. Eu tenho que recomeçar de novo. O que ele fez? Seguiu em frente. Ninguém viu. Não tem problema. Deixa do jeito que tá. Naquele exato momento ele deveria ter parado. A gente precisa reconhecer, queridos, o momento que a barra pesa, o momento que não dá mais. Você tem que reconhecer o momento que você tem que pedir ajuda. Você tem que reconhecer o momento que você tem que recomeçar alguma coisa. Você tem que reconhecer quando você não está dando mais conta. Você tem que reconhecer quando você erra. Você tem que reconhecer quando as coisas saíram do controle. Você tem que reconhecer. Deus quer que você faça isso. Não existe super-homem na presença de Deus. Não existe bom. E aí no momento que ele deveria ter parado, ele não parou. E aí quando a gente chega no texto que a gente leu, eu acredito, Deus parou ele. Deus parou ele. E aí, aquilo que ele não fez diante do sacerdote, ele teve que fazer diante do inimigo. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, vem cá. Aquilo que ele não fez diante da autoridade espiritual, diante do protetor espiritual, diante da paternidade espiritual, aquilo que ele não fez diante daquele que poderia ajudá-lo, aquilo que ele não fez diante daquele que iria guardá-lo e protegê-lo, ele teve que fazer diante do inimigo. E deixa eu te falar uma coisa, quando você se rasga diante de Deus, Deus tem misericórdia. Diante do inimigo, não. Diante do inimigo, não. Diante do inimigo, não. Deus o parou. E o inimigo não perdoou, cara. O inimigo foi com força, foi com fúria. E o inimigo, a partir daquele momento, arrancou o cabelo que estava sobre a cabeça dele. A coroa que ele tinha ainda. Retirou a coroa. E naquele momento, Sansão perdeu a capacidade de ver. Sansão perdeu a capacidade de escolha. Sansão perde a capacidade de ser livre.
Sansão perde a capacidade de ir e Sansão perde a capacidade de ser. Naquele momento que Deus para ele, naquele exato momento, ele perde tudo isso. Ele perde a capacidade de ver, a capacidade de escolha, a capacidade de ser livre, a capacidade de ir, a capacidade de ser. Eu acredito que Deus parou a gente. Eu acredito que Deus parou a gente. O mundo inteiro parou. O mundo inteiro parou. Não precisou vir a Terceira Guerra Mundial. Um vírus parou todo mundo. Está todo mundo com medo. Está todo mundo aflito. Deus parou a gente, eu acredito. Você sabe qual é o culto que tem força hoje? O culto doméstico. Sabe, gente que não dava atenção para a família? Gente que não cultuava com a família? Gente que não honrava a família? Não tem jeito, nego. Agora você vai ter que honrar. Agora você vai ter que cultuar com eles. Ei, pastor, você que dava mais atenção para a igreja do que para os teus filhos em casa, para a tua mulher, agora o que te sobrou foi a tua família. O que te sobrou foi o culto doméstico, cara. O que te sobrou foram os teus filhos. O que te sobrou foi a tua esposa. Agora não tem mais esse negócio. Estou na igreja fazendo isso, estou na igreja fazendo aquilo por causa da igreja. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Sabe o que sobrou? Foi o culto doméstico. Sabe o lugar que sobrou para você ser pastor? Dentro da tua casa. Você que nunca foi pastor na tua casa, você está com o maior problema agora. Você que nunca foi um grande líder dentro da tua casa, você está com o maior problema agora. Porque o que sobrou foi a tua família. A gente passou tanto tempo abraçando os irmãos da igreja, amando os irmãos da fé, tanto tempo falando da família da fé, tanto tempo se envolvendo com a família da fé, tanto tempo dedicando tempo à família da fé. Sabe o que sobrou agora? Só a tua família biológica. E se você não estava vivendo bem com eles em tempos felizes, em tempos de tranquilidade, você está com o maior problema agora, cara. Agora você está com maior dificuldade agora, porque você não tem comunicação, porque você não tem amor pelos teus filhos, porque você mal sabe se comportar no meio deles, porque a casa caiu, irmão. Sabe o que aconteceu? A espiritualidade terceirizada acabou. A espiritualidade terceirizada acabou. Sabe por quê? Antes, seu chato, se você ia para a igreja e ficava reclamando da pregação, e ficava reclamando do louvor, e você ia para a igreja e nada estava bom para você. Você ia para a igreja e era isso, era aquilo. Agora, meu irmão, acabou a espiritualidade terceirizada. Sabe por quê? Você passava uma semana inteira envolvido nos teus problemas do dia a dia, e você queria chegar na igreja, e você queria uma boa palavra, e você queria um bom louvor, e quando não, saía reclamando. Agora a espiritualidade terceirizada acabou. Aí tem que se virar. Vai ter que fazer o seu próprio alimento. Vai ter. Vai ter. Sabe por quê? Quando há um ajuntamento, tá? A Bíblia vai falar que Saul era terrível, cara. Saul era terrível. Saul era um endemoniado. Só que em uma certa feita, ele se misturou com os profetas, e sabe o que o bonitinho começou a fazer? Começou a profetizar. Sabe por quê? Não tinha espiritualidade nenhuma. Mas se juntou com os crentes, sentiu também. Sentiu. Pensa na quantidade de gente com a espiritualidade terceirizada que ia para a igreja e ficava dependendo da espiritualidade dos outros, e chegava na igreja e sentia mesmo. Sabe por quê? Às vezes você estava lá com um pastor ungido pregando para você, com um ministério de louvor abençoado, sentia mesmo, mas e agora? Acabou a espiritualidade terceirizada. A gente precisa começar a aprender agora a orar, a buscar as revelações, a ter contato com Deus, sabe? Literalmente. Acabou. Ai, tá bom, né, gente? Sabe o que eu acho mais poderoso?
nesse momento é que o Sansão, ele perde a capacidade de um monte de coisa. Ele perdeu a capacidade de um monte de coisa. Ele perdeu a capacidade de ser, ele perdeu a capacidade de ir. Ele perdeu a capacidade de ver, cara. Só que ele não perdeu a fé. Sansão não perdeu a fé. Ele perdeu o cabelo. Ele perdeu a força. Ele perdeu os olhos. Ele perdeu a liberdade. Mas ele não perdeu a fé. Jesus quer falar com você dentro dessa palavra. Ele não perdeu. O fato dele ter sido derrotado, do fato dos filisteus terem arrancado o olho dele, terem cortado o cabelo e terem aprisionado ele, não desencorajou ele. Ele não perdeu a fé. Eu estou aqui como profeta da esperança na tua vida. Ele não perdeu a fé. Lá em casa a gente tem a minha esposa e ela faz parte do grupo de risco. Ela é diabética. Mas nós hoje ainda conversando à mesa, nós não perdemos a fé. Fala com alguém aí na tua casa. Nós não perdemos a fé. O Pai, eu estou sentindo o Pai aqui. Nós não perdemos a fé. Não perdemos a fé. Perdemos a capacidade de nos ajuntar. Perdemos a capacidade, o direito de ir e vir sem medo. Mas nós não perdemos a fé. O Sansão foi trabalhar num moinho, aprisionado. E ele ficava ali girando, o tempo todo. E o cabelo dele foi crescendo. Sabe por quê? O cara que já tinha vencido grandes batalhas, Deus coloca ele para mover um moinho, cara. Ficar dando voltas, sabe? Deus coloca ele para ficar num lugar, num ambiente, num lugar que não levaria ele a lugar nenhum. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus faz isso comigo e com você. Coloca a gente num lugar que a gente não quer. Coloca a gente numa condição que às vezes é desesperadora. Mas presta atenção numa coisa. Enquanto ele girava aquele moinho, o cabelo dele crescia. Existem momentos na vida que Deus vai te levar para lugares que você não quer, para viver circunstâncias que você não quer, mas é nesse lugar que Deus vai restaurar valores em você. É neste lugar, eu profetizo que Deus vai restaurar valores em você. Eu acredito que Deus está restaurando valores na humanidade. Deus está restaurando valores de família, valores de evangelho, valores de comunhão. Deus está restaurando. Deus colocou a gente num lugar que a gente não quer, para restaurar valores em nós. Eu acredito nessa palavra. Nós vamos sair desse ambiente com valores restaurados. Pelo menos aqueles que servem a Deus, que são filhos de Deus. Escute bem essa palavra. Sansão estava num lugar que talvez ele não queria estar, mas quando ele saiu daquele lugar, Deus restaurou valores nele. Profetiza aí. Senhor, restaura os valores da nossa nação. Você que está no Insta aí, profetiza aí. Escreve aí. Senhor, restaura os valores da nossa nação, Senhor. Escreve aí. Senhor, restaura os valores da nossa nação. Restaura os valores da nossa família, Senhor. Senhor, restaura os valores da família brasileira. Restaura, Senhor. Restaura os valores. Restaura os valores, Senhor, restaura os valores. O Senhor está restaurando valores.
Ele está restaurando os valores dentro da tua casa hoje. Eu profetizo. O Senhor está restaurando valores dentro da tua casa. Escreve aí, profetiza. Profetiza. Vamos profetizar essa palavra no dia de hoje. Senhor, restaura os valores da nossa nação. Restaura os valores. Nós estamos num lugar desconfortável. Nós estamos num ambiente que nós não queremos estar. Mas eu profetizo. Deus está restaurando os valores da nossa nação em nome de Jesus. Eu acredito nessa palavra. Deus está restaurando valores dos nossos filhos. Deus está restaurando valores dos esposos, de nós esposos. Deus está restaurando valores das esposas. Deus está restaurando os valores dos nossos líderes. Nós estamos num ambiente desconfortável, mas assim como Sansão estava num ambiente desconfortável, Deus estava usando aquele ambiente para restaurar valores nele. Profetizo isso. Vamos ecoar essa voz nessa noite. Eu acredito nessa palavra. O Senhor está restaurando valores. A nossa nação não será mais a mesma. A nossa igreja não será mais a mesma depois desse tempo. Eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Eu acredito em nome de Jesus. Sansão estava naquele lugar que ele não queria estar. Perdeu a capacidade de ver, perdeu a capacidade de se mover, perdeu muitas coisas, mas naquele momento Deus restaurou valores dentro dele. E a Bíblia vai dizer que ele ora a Deus mais uma vez, e ele não precisa mais enxergar para ser usado por Deus. Ele não precisa ser guiado pelos olhos dele para ser usado por Deus. Ele não precisa mais ser livre para ser usado por Deus. Eu estou profetizando na sua vida. Ele não precisa mais ter aquela arrogância ou soberba dele para ser usado por Deus. Ele não precisa. Deus vai usar o cego que não está vendo. Mas esse cego que não está vendo se submete ao olhar do menino, se submete à autoridade, se deixa ser guiado por alguém. Deus vai usar aquele que não consegue mais escolher o caminho, perdeu a capacidade de escolher caminhos, mas ele tem alguém que está conduzindo ele. Sabe por quê, queridos? O segredo para ser usado não é ter uma visão, ultra mega visão, não, é se submeter à autoridade. O segredo para ser usado é o segredo do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ele não perdeu a fé. Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, me usa mais uma vez. A condição dele não frustrou a fé dele. A condição dele não frustrou a fé dele. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar com você. Quero orar com você nessa noite. Junta a sua família aí. Se você puder, fica perto, dê as mãos. Não sei, mas junta a família. Não sei como você está, se você está de pé. Vamos orar. Eu acredito que nesse tempo Deus vai restaurar muita coisa. Deus está fazendo de novo. Deus está trazendo o projeto da criação para a nossa vida mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Nós já profetizamos. Nós vamos orar para que o Senhor restaure valores. Que nessa noite o Senhor comece a restaurar valores. O Senhor começa a restaurar valores. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus nessa noite. Nós olhamos agora para a nossa nação, ó Pai. Nós olhamos agora para todos os lares. Nós estamos como igreja reunidos agora, Senhor. Crendo, ó Deus, no poder da Tua palavra. Nós estamos orando agora, crendo no poder da palavra que foi liberada agora, Senhor.
crendo no poder da palavra que foi liberada agora, em nome de Jesus. Nós oramos sobre a palavra que foi liberada agora. Sansão perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E nós estamos aqui em fé, ó Pai, uma só fé, um só amor, um só Espírito, ó Deus. Nós estamos iniciando uma semana, ó Deus, e que essa fé atue em nossa vida. Que essa fé, em nome de Jesus, ó Pai, atue em nossa casa, em nossa família. Que os nossos valores sejam agora, Senhor, em nome de Jesus, restaurados. Eu profetizo agora e oro, Pai, por aqueles que essa semana irão sair de casa, por aqueles que irão ter que trabalhar, Senhor. Eu profetizo agora, Senhor, que nós estamos sendo guardados debaixo da tua unção e da tua autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sobre a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, prevaleça em nossa vida, que o teu amor prevaleça em nossa vida. Em nome de Jesus, que os teus anjos continuem trabalhando. Visite, ó Pai, os irmãos de Portugal. Visite, ó Pai, os irmãos do Brasil. Visite os nossos irmãos cubanos agora neste momento, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Senhor, que os nossos valores sejam restaurados e que os teus milagres não parem de acontecer em nossa casa, em nossa família. Assim como tu fez milagres, Senhor, quando tu decidiu retirar aquele povo do Egito, Senhor, os egípcios viveram as pragas, ó Senhor, mas o teu povo foi protegido. Assim, ó Pai, eu profetizo sobre a palavra do sangue que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor guarde os teus nessa noite, em nome de Jesus. Que Ele proteja os teus negócios, que nesse tempo de crise econômica, em nome de Jesus, que o Senhor guarde o teu celeiro, que Deus seja a tua provisão. Você é autônomo, você que depende de outras pessoas, em nome de Jesus, eu profetizo que nada vai faltar no teu celeiro, nada vai faltar na tua casa. Você que não tem um registro em carteira, você que não tem um convênio, eu profetizo, que não tem condições melhores, eu profetizo que o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te suprir, o Senhor vai te abastecer, ainda que corvos venham te alimentar, como Ele fez com Elias, ainda que sejam corvos, ainda que sejam viúvas, eu profetizo que o Senhor vai te guardar, que o Senhor vai te abastecer, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe sua vida. Vamos trazer a Bel aqui, na terça-feira vai ter a live com as meninas aqui, fiquem conectadas aí, meninas, tá? Espalhe aí na rede, vai ser bênção, nós vamos louvar aqui, orar, e vai ser bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Compartilhe essa mensagem aí, seja canal de Deus na vida das outras pessoas. Estamos num mundo de caos, a rede social está cheia de informações ruins. Vamos liberar essa palavra na vida aí do maior número de pessoas, tá? Deus abençoe a galera do Face, Deus abençoe você do Insta aí, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, você que nos acompanhou, que Deus abençoe vocês. Olha, tomem os cuidados necessários, tá bom? Não vamos abusar, tá? Vamos seguir aí as regras, vamos estar acompanhando aquilo que o governo tem estabelecido para nós e vamos orar uns pelos outros. Amém? Eu quero deixar aqui, por favor, o pessoal que está me acompanhando aí, por favor, digita o meu número aí, por favor. Amor, digita o meu número aí, por favor. Coloquem o meu número aí, por favor. 11, coloca aí, 11 9 81 93 0907. Alguém digita aqui para mim, ó. 11 9 81 93 0907. Eu quero deixar o meu número aqui. Você que não é cristão, tá? Alguém digita para mim aí. Você que não é cristão, você que não conhece a Jesus, você que ouviu essa live, você que quer aceitar Jesus, você que quer refazer a sua aliança com o Senhor, você que quer voltar para Jesus, chama eu no WhatsApp aí, chama eu no Message, manda uma mensagem para mim. Eu quero orar por você, tá? Eu quero abençoar a tua vida, tá bom? Você que não aceitou Jesus ainda, não conheceu Jesus e você quer se entregar a Jesus, me chama no WhatsApp, eu vou orar com você e nós vamos entregar a tua vida a Deus, tá bom? De repente você quer se reconciliar com Jesus e esse é o momento.
tá? A gente faz isso mesmo, dessa maneira aqui. Manda uma mensagem para mim, eu vou te atender com o maior amor, com o maior carinho, e Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo para todo mundo. Terça-feira a Bispa está por aqui. Na quarta a gente volta. Amém? Fica na paz do Senhor. Compartilha a mensagem. Amo todos vocês. E que o Senhor, a bênção apostólica para vocês. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de você, da tua família, da tua casa. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto nesse tempo de dificuldade e te dê paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe vocês.